Muito bem, meus irmãos, graça e paz, estamos dando início aqui a mais um programa Palavra Viva, aqui pelo nosso canal. Já quero deixar aqui o convite aí para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, deixarem aí o seu joinha, compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis para que o nosso canal possa continuar avançando. Chegamos aí à marca de 205 inscritos aqui no nosso canal, graças a Deus por ter vocês por aqui. Como vocês também podem se inscrever lá no canal MQ Podcasts, em que temos um conteúdo toda segunda e sexta-feira, né? O MQ Podcasts e o EBD Cast, que vocês podem estar acompanhando os nossos podcasts também, muito abençoador. E aqui no programa Palavra Viva, no canal Palavra Viva, um conteúdo específico de uma exposição bíblica dentro de algum tema. E hoje nós falaremos sobre esse tema, fábrica de ídolos ou a idolatria, entender esse assunto. Então eu quero rodar aí a nossa vinheta primeiro e depois nós voltamos para falar sobre esse assunto. Estamos de volta e eu quero aqui perguntar aí para vocês se consideram aí idólatras, né? Porque esse tema, sobretudo no nosso país, é um tema muito importante de se pensar, né? Nós somos um país propenso, de forma muito complexa até mesmo, à idolatria. E nós vamos perceber aqui hoje que talvez, você que não se curva aí diante de nenhuma estátua, nenhum monumento, talvez também seja idólatra. E seja aí o coração do tema que nós vamos tratar no programa Palavra Viva de hoje, nesse bate-papo que nós vamos ter em torno desse assunto. Mas antes disso eu quero colocar aí para vocês acompanharem aí os nossos patrocinadores e logo em seguida nós vamos pensar sobre esse assunto. Então não saiam daí. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Serralheria Venâncio, para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Muito bem, estamos de volta para pensarmos sobre esse tema. Quero até me justificar a vocês que eu não tenho conseguido toda semana colocar aqui um conteúdo exclusivo por questões de outras atividades que tenho realizado, até mesmo os podcasts. Tenho me comprometido muito com os podcasts, com os participantes, as datas, e por estar fazendo outras atividades, às vezes eu tenho falhado aqui no canal Palavra Viva com o conteúdo que vocês já estão acostumados. Porém, toda semana lá no canal MQ Podcasts tem conteúdo inédito. Nós estamos lá na série falando sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. E
o EBDcast também, toda sexta-feira com o nosso querido irmão presbítero Gediel, que também tem se comprometido com a gente. Então, dê essa atenção aí para nós lá nos podcasts e ore por nós para que nós consigamos aqui toda semana estarmos trazendo um conteúdo abençoador para vocês. Mas eu quero ler com vocês, para nossa reflexão aqui sobre esse assunto, no texto do profeta Ezequiel. Texto do profeta Ezequiel, capítulo 14. Capítulo 14, nós vamos ler os versos 1 a 11. Texto não muito conhecido, mas será como base. Essa será uma exposição mais temática, porém, eu quero partir desse texto de Ezequiel, que é muito interessante aqui o que ele fala. Ezequiel capítulo 14, a partir do verso 1, diz assim: E vieram a mim alguns homens dos anciões de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens se levantaram os seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser ignorado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel: Assim diz o Senhor Jeová: Convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo, e porei o rosto contra o tal homem, e o farei um espanto, um sinal, um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, Senhor, persuadi esse profeta, e estenderei a mão contra ele, e o destruí-lo-ei do meio do meu povo de Israel. E levarão a sua maldade, como a maldade do que, pergunta, será a maldade do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. Então vamos entender aqui esse assunto de hoje. Antes eu quero indicar para vocês 2 livros que vocês já conhecem, já indiquei aqui em outras oportunidades, mas que vale a pena. É esse livro aqui, né, O Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning, né, livro muito bom. Tem um capítulo aqui muito interessante, que eu vou fazer a citação mais à frente, sobre esse assunto da idolatria. E esse livro que eu também fiz, cheguei a fazer uma série lá de podcasts no canal MQ Podcasts, falando sobre os deuses falsos, né? Também muito relevante, do Timothy Keller. Eles prometem sexo, poder e dinheiro, mas é disso que você precisa. Também é um livro que vale a pena dar uma atenção aí, comprar, que você com certeza será muito abençoado. Muito bem. O que significa a palavra idolatria? O que significa a palavra idolatria? Porque para que nós possamos entender sobre o tema, nós temos que ir na origem. E a palavra idolatria, ela vem do grego, eidolon. Ídolo, né? Significa um ídolo. E latreuem, adorar. Então, adorar um ídolo. Em outras palavras, né? Seria o quê? Essa idolatria. O que seria esse ídolo, né, adorado? É algo, né, imaterial,
que se tornou matéria e continua sendo imaterial. Vou repetir. É algo imaterial que se tornou matéria e que continua sendo imaterial. Ou seja, a idolatria é você atribuir, de certo modo, o status de divindade a alguma coisa, que no caso não é o próprio Deus. A idolatria é contrária ao que nós entendemos a adoração do verdadeiro Deus. Qualquer expressão de adoração, de louvor, de veneração, que não é atribuída ao Deus Criador dos céus e da terra, o único Deus verdadeiro, né? A Trindade Santíssima, nós entendemos como idolatria. Que é algo que o ser humano coloca status de adoração, é algo que o ser humano atribui exaltação, louvor, e que ele objetifica. Ele cria a partir daí algo material, ou seja, algo imaterial passa a ser material, mas que na verdade em essência continua sendo imaterial. Então, né, quando você observa o próprio texto lá de Romanos capítulo 1, o homem deixou de adorar ao Deus verdadeiro, passou a adorar a criatura. Né? Em lugar de adorar o Criador, ele adora a criação. Né? Entra no aspecto de você colocar valor espiritual em coisas materiais. É você adorar a criação, aquilo que é material, que é finito e corruptível, em lugar daquele que é imaterial, incorruptível e criador de todas as coisas. É você inverter as coisas, a ordem das coisas. O próprio João Calvino, importante reformador, ele diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ou seja, a idolatria, ela tem uma origem. Ela tem uma fábrica. A fábrica é o seu próprio coração, corrompido, pecador e distante da vontade de Deus. Ao ponto de fabricar ídolos, de fabricar deuses, que não é o Deus real, o Deus Criador dos céus e da terra, o verdadeiro Deus, o único Deus. Então, nós precisamos a partir daí pensar como é o coração do ser humano. Porque alguém vai dizer que o coração do homem não é uma coisa maravilhosa. Vamos com calma. Porque o coração do homem, de acordo com a palavra de Deus, não é essa maravilha, como alguém pode pensar. Né? O profeta Jeremias, no capítulo 17, nos versos 9 e 10, ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrilho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. Então veja bem que o coração do ser humano não é essa maravilha como alguém pode pensar. Ele é enganoso mais do que todas as coisas. Um homem dirigido pelo seu coração, eu senti no coração, perigoso, perigosíssimo, porque o coração do homem é enganoso. Ainda o próprio Jesus, em Mateus capítulo 15, verso 19, diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. Quer dizer, do coração é que parte tudo que é maligno, tudo que é mal, tudo que é ruim. Por causa do quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Então, é a partir daí que a idolatria vai ser validada. A partir de um coração não voltado para Deus, não circuncidado pelo Espírito. Ainda há um texto do Antigo Testamento
que usa a expressão circuncidai o vosso coração. Circuncidai o vosso coração. Por quê? É a ideia de você ter uma aliança com Deus a partir daquilo que move a sua vida. Ter uma aliança com Deus daquilo que é a sede da sua existência, aquilo que te move, que te dá propósito, que te dá sentido, que te faz ser quem você é. Coração. Se não é circuncidado pelo Espírito, é um coração incircunciso. É um coração que não possui aliança com Deus. É um coração guiado por esses pensamentos maus, mortes, adultérios, prostituições, falso testemunho e assim por diante. De modo que tudo que o coração toca, ele transforma em um ídolo. Tudo que o coração toca, ele então transforma em um ídolo. E esse é o maior perigo. Porque alguém pode pensar, não, eu não sou idólatra. Eu nunca me curvei de nenhuma estátua. Eu nunca me curvei diante de nada. Eu não posso ser chamado de idólatra. Talvez na teoria. Mas, de outras formas e maneiras, você pode estar idolatrando e até mesmo se curvando e dirigindo a sua vida por outras questões. Talvez não seja algo literalmente físico, mas seja algo que você considera mais importante do que o próprio Deus. Mais importante que a cruz de Cristo, mais importante do que a vontade de Deus. E aí é que vai ser descoberta onde estão os ídolos do coração do ser humano. O Brenamin, ele vai dizer no seu livro aqui, que eu vou fazer a leitura para vocês, Evangelho Maltrapilho, na página 85, ele diz assim: posso ser tão viciado em vodka quanto em agradar os outros. Tanto em maconha quanto em ser amado. Tanto em jogo quanto em relacionamentos. Tanto em futebol quanto em fofoca. Minha dependência pode ser de comida, atuação, dinheiro, popularidade, poder, vingança, leitura, televisão, tabaco, peso ou sucesso. Quando damos a qualquer coisa mais prioridade do que damos a Deus, cometemos idolatria. Portanto, todos cometemos idolatria incontáveis vezes ao dia. Ou seja, tudo que você dá status de prioridade, tudo que você dá status de importância mais do que a Deus, e a sua palavra, e a sua vontade, o seu querer, tudo que você dá mais tempo, mais atenção, que você coloca em primeiro lugar, isso é uma idolatria. É por isso que lá Mateus capítulo 6, os versos finais é dizer: buscai primeiro a Deus e a sua justiça. E o mais, as demais coisas que são secundárias, vos serão acrescentadas. Quer dizer, Deus vem em primeiro lugar. O reino de Deus e a sua vontade vem em primeiro lugar. O Iago Martins, teólogo, também tem canal no YouTube, 2 Deus de Teologia. Em um de seus livros, ele diz as seguintes palavras: os falsos deuses estão no profundo do coração de cada um, escondidos na mente, nos sentimentos, nos afetos, nas afeições, nos valores, nos hábitos e nos amores. Quer dizer, é possível o ser humano fabricar ídolos, deuses e conferir-lhe adoração, louvor, veneração, exaltação em qualquer área da sua vida, em qualquer desdobramento da sua vida, qualquer demanda e área da sua vida, pode haver um ídolo. Seja na mente, no sentimento, nos afetos, nas afeições, nos valores, nos hábitos, nos amores. Em cada uma dessas áreas a gente pode criar um tipo de Deus. Timothy Keller, ele ainda também diz que
Se qualquer coisa tornar mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, sentido na vida e identidade, então essa coisa é um ídolo. Se você está conferindo alguma coisa na sua vida, alguma área da sua vida, uma conquista, alguma posse, ou algo que lhe dá propósito de vida, felicidade, sentido na vida, ou lhe confere identidade, que não seja o próprio Deus, a sua palavra, provavelmente esse algo é um ídolo. Existem pessoas que, se perderem algo, elas entram numa profunda depressão. Vou dar um exemplo. Você pega lá um atleta olímpico, ganhador de medalhas. Aí ele sofre um acidente, fica paraplégico. Se, depois do acidente, ele desanimar da vida a ponto de querer tirar a sua própria vida, porque não consegue viver com aquela nova realidade de vida, significa que o fato dele ser um esportista, o fato dele ser um atleta, era um ídolo. Eu não estou dizendo e nem estou minimizando o fato que existem pessoas que passam por situações como essa. Mas o fato é que nada pode dar felicidade, propósito de vida, identidade do que não ser a palavra de Deus, do que ser o próprio Deus. A razão da minha felicidade é Deus. O que dá sentido à minha vida é Deus. O que me confere identidade é Deus. Não é uma profissão, não é uma graduação, não é um emprego, não é um esporte, não é um bem que eu conquiste. O que me dá sentido na vida, felicidade, identidade é Deus. É a sua palavra. É parecer-me cada dia mais com Jesus. Ainda o próprio Timóteo Keller diz: todo ídolo é um Deus falsificado. Um substituto de Deus. É um substituto de Deus. Porque, veja bem, se os desejos do nosso coração fossem colocados num telão, quais seriam os ídolos do nosso coração que seriam revelados? Se na tela do seu celular aqui, desse vídeo aqui, que está sendo transmitido para vocês, fossem projetados os desejos do seu coração que movem a sua vida, que conferem sentido e propósito para a sua existência, quais ídolos do seu coração seriam revelados? Porque essa é a grande questão. A idolatria é muito mais profunda do que alguém pode imaginar. A questão da idolatria é muito mais profunda do que alguém pode pensar. Existem pessoas que subestimam esse fato, mas a coisa é um pouco mais profunda do que pode parecer. Porque diz respeito àquilo que move a nossa existência. Talvez você nunca se curvou diante de Afrodite, deusa da beleza. Mas você tem um cuidado excessivo com a beleza. O espelho é seu Deus. Os cosméticos são seu Deus. Talvez você nunca se curvou diante a Ares, o deus da guerra. Mas você é uma pessoa vingativa, que maquina o mal o tempo todo e está adorando Artemis de qualquer jeito. Ou a Ares, no caso. Ou a Atena, deusa da sabedoria. Talvez você nunca se curvou diante de Atena, nunca ofereceu sacrifício a ela. Mas você confere aos seus diplomas, às suas graduações, seus cursos profissionalizantes, seus cursos técnicos, um status de divindade. Quer dizer, a idolatria é muito mais sorrateira do que alguém pode pensar.
A idolatria está muito mais presente na vida das pessoas, na nossa própria vida, do que nós possamos imaginar. E precisamos fazer um constante autoexame para não chegarmos ao ponto de acharmos que temos condições de resolvermos todos os nossos problemas. Por nós mesmos, pelos nossos desejos. Você quer conhecer uma pessoa e saber se há um ídolo no seu coração? Diga não a ela. E se Deus te disser não, como é que você reage? Se aquilo que você tanto almeja a Deus simplesmente te disser um sonoro não, não vou fazer, não vou realizar, não irá conquistar, como você vai reagir? E Deus vai muitas e muitas vezes nos dizer não. E vai nos dizer não por causa que Ele sabe que aquilo pode atrapalhar o meu relacionamento com Ele mesmo. O seu relacionamento com Ele. O texto lá de Romanos capítulo 1, 18 a 32, que eu não vou fazer aqui a leitura, mas por 3 vezes é dito pelo apóstolo Paulo que Deus entregou os homens aos desejos do seu coração. O maior juízo de Deus para o ser humano é: seja feita a tua vontade. Porque quando Deus entrega aos homens as suas vontades, é como o homem vivendo sem freios e sem limites. E aonde isso vai dar? Vai dar num precipício, vai levá-lo ao inferno. Esse é o maior juízo de Deus. É quando Deus simplesmente deixa o homem viver conforme o seu querer, conforme as suas vontades, conforme o seu coração pecaminoso, idólatra, movido e dirigido pelos desejos carnais, momentâneos, do aqui e do agora. Esse é o maior juízo de Deus. Seja feita a tua vontade. Ainda lá no Salmo 115, versos 4 a 8 diz: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornaram-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Em outras palavras, o homem torna-se naquilo que adora. O homem torna-se naquilo que adora. É o que diz o verso final: tornam-se semelhantes a estes os que os fazem e todos os que neles confiam. O homem torna-se igual àquele ou àqueles a quem eles mesmos adoram. Tornam-se estátuas, como, por exemplo, a mulher de Ló. Ela foi arrancada de Sodoma, de Gomorra, porém, o seu coração continuou lá. E por isso ela tornou-se uma estátua de sal. Ela foi arrancada de lá, ela foi arrancada de Sodoma, mas Sodoma não foi arrancada dela. E ela tornou-se igual os de Sodoma, os deuses de Sodoma. A idolatria, a pecaminosidade de Sodoma, porque era dirigida por o que estava em Sodoma. Seu coração estava entranhado naquela cultura contrária à vontade de Deus. Primeira Coríntios, capítulo 8 ainda, verso 4 a 6 diz assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, será um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós para Ele. O que são os ídolos? São nada diante de Deus, só existe um Deus. Os deuses inventados e criados pelo homem diante de Deus são nada.
Porque só existe um Deus verdadeiro. Não existe nenhum antes dele, como diz o profeta, e nenhum depois dele haverá qualquer outro. Só existe um Deus verdadeiro. Mas a partir do momento em que o homem fabrica esses deuses, ele torna-se iguais a eles. Porque a idolatria ela é condenada por Deus às suas criaturas. Por causa do que está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 3, que é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento é esse. O segundo mandamento ainda diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, não tem como você dizer ser cristão se você coloca qualquer outra coisa, qualquer outro amuleto, qualquer outra realidade, situação, bens, posses, cargos, títulos, como status de divindade. Não tem como. Não há pé de igualdade, só existe um Deus, só existe um Senhor. Só existe um a qual nós devemos louvor e adoração. E esse é o Deus Criador dos céus e da terra. Não adorar a Deus e não entender que só existe Ele como Deus Criador dos céus e da terra é um pecado gravíssimo. É um pecado contra o fato de que só existe um Deus. Só existe um Senhor. Só existe um soberano. É não dar a glória que lhe é devida. É não reconhecer que só existe um, só existe ele, não tem outro. Só existe ele. Nós temos que entender isso. Aonde os deuses criados pelos homens têm que prestar continência ao Deus Criador dos céus e da terra. Como no caso lá de Dagon, que foi achado o quê? Prostrado diante da Arca da Aliança, que simbolizava a presença, a Shekinah de Deus. Não existe outro Deus em pé de igualdade, não existe qualquer outra divindade em pé de igualdade ao único Deus Criador dos céus e da terra. Não existe não. Só existe um Deus. Só existe um soberano. Só existe um digno de louvor e de adoração. É o Deus Criador dos céus e da terra. Por isso que a idolatria é um dos pecados mais grotescos diante de Deus. Foi o pecado de Israel para com Deus, a idolatria. E é interessante porque em todas as culturas do mundo você encontra a idolatria. Você encontra homens colocando valor espiritual em coisas. É Deus da chuva, do sol, do vento, da tempestade. Tudo eles atribuíam algum tipo de divindade. Algum fenômeno da natureza ou seres estelares. Eles conferiam algum status de divindade. Quando na verdade só existe um Deus. Só existe um Senhor. Eles não podem retirar esses sensus religions de si. Mas por não reconhecer que só existe um Deus, eles atribuem a coisas, a manifestações físicas, a alguma espécie de divindade. E erram por causa disso. Eu vou concluir. Algumas considerações estão aqui que precisam ser feitas sobre a idolatria. Número 1. A idolatria é uma síndrome de o homem querer ser Deus. Por que que o homem facilmente, deliberadamente, cria ídolos?
Porque ele tem uma síndrome de querer ser Deus, que é o que está lá em Gênesis 3, verso 5. Nas palavras do diabo à mulher. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O propósito do diabo é levar o homem à idolatria e adorar a si mesmo. E adorar a si mesmo. Se autoconsiderar um Deus. Esse é o maior pecado. Esse é um dos grandes pecados. E esse é o pecado do orgulho, da soberba. Olha, se você fizer isso, você vai ser igual a Deus. Quer dizer, essa síndrome de querer ser Deus, como Satanás quis ser um dia. Segundo, a idolatria é a falsificação de Deus. O ser humano, como diz Blaise Pascal, possui um vazio do tamanho de Deus. E ele vai querer preencher esse vazio com qualquer coisa, com qualquer realidade, com qualquer situação. Ele vai querer preencher. Ele vai querer colocar nesse vazio um aspecto de transcendência, de adoração, de veneração, que não é Deus. E torna-se um ídolo. Terceiro e último. A idolatria revela o que de fato governa a vida do homem. Se você quer conhecer um homem, você tem que conhecer as motivações do seu coração, aquilo que o move. O fator principal que o faz viver, o propósito que o rege. Tem que conhecer as profundezas do coração do ser humano. Pode ter certeza. Se você procurar, você vai cavar, você vai perceber que é o que? Ali é um ídolo. Tem pessoas que movem a sua vida pelo dinheiro, outros pela fama, outros pelo poder, outro até mesmo pelas tristezas. Ai, coitadinho de mim. Por tantas coisas. Tudo isso pode ser transformado em um ídolo. Outros por reconhecimento. Querem reconhecimento. Isso vai se transformando num ídolo. Isso vai dirigindo, movendo a vida da pessoa. E ao invés do que move aquela pessoa é o próprio Deus, é a sua palavra, é aquela pessoa ser parecida com Jesus. Como que nós podemos vencer a idolatria? Vivendo para a glória de Deus. Romanos 11:36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ele é a causa. Porque dele. Ele é o meio por ele. E para ele é o fim. A minha vida, a minha existência deve ser integralmente dele, por ele e para ele. Adorar a Deus é o propósito pelo qual o ser humano foi criado. Segundo Efésios, capítulo 1, o propósito de Deus criar o ser humano é o quê? Para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Nós fomos criados para o louvor e adoração a Deus. Então nós não podemos perder isto de vista. Que Deus abençoe vocês, nos acompanhar até então. Que nós possamos vencer a idolatria. Por reconhecer a grandeza e a suficiência de Deus como nosso Salvador. Como nosso Redentor. Deus abençoe vocês. Nós estaremos de volta numa próxima oportunidade, querido Deus. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.